Olá a todos. Hoje lerei para vocês o capítulo 2 do livro Teorias da História, de Antônio Fontoura. Espero que gostem. Medievo, Renascença e a ideia de tempo histórico. A ideia de tempo é fundamental para os estudos históricos. Em primeiro lugar, pelo fato de que os eventos e processos estudados estão localizados no passado e também porque a precisão nas datações é uma primeira condição para uma adequada atividade histórica. Mas, a relação entre a história e o tempo vai além. É pela discussão sobre o diálogo entre presente e passado que devem ser compreendidos os objetos de pesquisa estudados por historiadoras e historiadores. Nesse capítulo estudaremos, inicialmente, as condições pelas quais se forma uma múltipla e específica forma de se escrever história durante a Idade Média. Para isso, procuraremos analisar como se deu a interpretação cristã da história, muito influente no pensamento medieval. A seguir, buscaremos compreender como as mudanças sociais do Renascimento influenciaram nas concepções a respeito da história e de tempo histórico. Pode-se falar em uma historiografia medieval. Histórias são ações verdadeiras que realmente aconteceram. Narrações plausíveis são aquelas que, mesmo que não tenham acontecido, poderiam de toda forma ter acontecido. E fábulas são coisas que não aconteceram e não podem acontecer, porque são contrárias à natureza. Isidoro de Sevilha, 2006, página 67. Essa diferenciação entre história e argumento e fabulae foram escritas pelo estudioso e arcebispo da cidade de Sevilha, Isidoro, 560-630. Não são muitos os textos medievais que discutem, de um ponto de vista teórico, o significado da ideia de história para os europeus do período. Além disso, a obra de Isidoro foi muito consultada e referenciada ao longo dos séculos. Essas são duas primeiras razões que justificam o interesse pela citação. Mas há mais que se pode extrair do conceito de história, para a Idade Média, a partir desse trecho. A localização é também significativa. Essa citação aparece sob o item Gramática, que é o livro primeiro de sua obra Etimologias, logo após a discussão de pronomes, substantivos, verbos, ortografia. Mas, por que gramática? O próprio Isidoro justifica, porque tudo que é digno de ser rememorado está comprometido com a escrita. Isidoro de Sevilha, 2006, página 67. A primeira conclusão a respeito do Estatuto da História no período medieval, portanto, é que não era um ramo de estudos autônomo, ou seja, dependia de outras áreas do conhecimento, e se qualificava mais como uma narrativa, com peculiaridades próprias. A maior parte dos trabalhos que poderíamos denominar de históricos, durante o período medieval, não explicava, ou fazia muito brevemente, seus pressupostos teóricos. Isso é consequência de sua própria concepção de história. Os textos tinham um profundo fundamento na retórica, e não era raro que a narrativa visasse mais dar lições morais do que, realmente, registrar eventos do passado. Daí, aliás, a presença constante de mitos e lendas nos textos históricos. Era frequente a ausência de fontes que embasassem as afirmações, sendo comum considerar a Bíblia a autoridade histórica. A organização cronológica não era prioridade, e eventos de épocas diferentes poderiam aparecer próximos uns aos outros em uma única narrativa. Como afirmou a historiadora Gabriele Spegel, a historiografia medieval, de uma perspectiva moderna, é inautêntica, anticientífica, desconfiável, ahistórica, ocasionalmente irracional, frequentemente iletrada, e, em seu conjunto, não profissional. Spegel, 2002, página 78. Além disso, e justamente por não se constituírem um gênero claramente definido, textos que poderíamos denominar históricos foram escritos não por especialistas, mas por pessoas de diferentes formações, principalmente membros da Igreja Católica, até pelo menos o século XII,
Eram em sua maioria monges, mas também oficiais de governo, ou estudiosos. Sem estudos específicos para história, e sem um reconhecimento de seu valor enquanto campo de estudos, tais obras acabaram sendo marcadas, sobretudo, por sua baixa qualidade. Não se pode esquecer, por fim, que coexistiam diferentes conceitos para a história no período, variando de uma forma de conhecimento, passando por um gênero literário, alcançando o próprio objeto sobre o qual se estudava. Delanis, 2003. Na verdade, muitas das pessoas que definimos, nesse capítulo, como exemplos de historiadores medievais não se viam como tais, mas como compiladores, copistas, redatores, meros responsáveis por criar resumos de trabalhos escritos por outros. Spegel, 2002. Por isso, há que se ter cuidado ao falar de uma história no período medieval e, mesmo, em historiador medieval, por conta da extensão temporal do período, das diferenças culturais regionais, e pelo simples fato de que existiam múltiplas definições para a ideia de história na Idade Média. O que se podem apreender são diferentes temas, tópicos específicos, e abordagens que lhes são próprias, sendo a mais importante, sem dúvida, a interpretação cristã para a história. Saiba mais. Dá-se o nome de Idade Média a um longo período da história europeia que se estende, aproximadamente, do século V ao século XV. Trata-se de uma denominação criada na Renascença sob a crença de que esse havia sido um período no qual nada de historicamente importante havia ocorrido. Tratava-se, porém, de uma incompreensão. Sabe-se, atualmente, que esse período do medievo refere-se ao medieval, ou seja, a Idade Média, teve sua própria dinâmica, com movimentos históricos, nas artes, crenças, política, economia, bastante importantes. O pensamento historiográfico cristão no medievo. O principal elemento unificador da historiografia medieval foi o pensamento cristão. O cristianismo, bem como o judaísmo, do qual deriva, é uma religião histórica, tanto no sentido de que seus livros sagrados são baseados em narrativas de acontecimentos, quanto na crença de que Deus atuaria, de forma decisiva e constante, nos acontecimentos do mundo. Talvez por isso a história e a religiosidade tenham se aproximado tanto, a ponto de ser possível afirmar que o mais característico dos modelos historiográficos medievais está fundamentado na religião e confunde-se com a geografia no que se poderia configurar como a passagem do mundo romano ao cristão. Os textos históricos desempenharam um duplo e importante papel. Procuraram estabelecer uma continuidade da cristandade com herança romana e legitimar, por meio dessa ligação com o passado, o pensamento cristão e sua gradual ascensão e importância sociais. Pensadores como Eusébio de Cesareia, Santo Agostinho e Paulo Orósio, marcaram essa transformação, digamos, historiográfica, entre o mundo antigo e o medieval. Escrita em torno de 325, a História Eclesiástica, de Eusébio de Cesareia, 265 a 340. Marcou a primeira abordagem de construção de uma cronologia cristã, procurando criar uma retórica que o demonstrasse não apenas a validade de sua religião, mas também sua superioridade moral sobre as tradicionais crenças politeístas dos romanos. Narrava a vida de Jesus Cristo e dos apóstolos, mas, também, buscou dar memória a mártires, pensadores cristãos, bispos, descrevendo o crescente desenvolvimento do cristianismo, passando pela perseguição dentro da sociedade romana, até o que seria a vitória dessa religião. Eusébio foi um dos conselheiros do imperador romano Constantino, 272 a 337, que afirmou ter se convertido ao cristianismo e, mais do que isso, atuou para garantir seu desenvolvimento na sociedade romana. Marcava-se, portanto, uma ligação íntima entre o mundo romano e o pensamento cristão. Santo Agostinho, ou Agostinho de Hipona,
354 a 430, e ainda hoje considerado um dos mais importantes teólogos do cristianismo. Nascido em Tagaste, região do norte da África em que hoje é a Argélia, Agostinho viveu, inicialmente, nas fronteiras do Império Romano. Indo estudar em Cartago, conheceu os principais pensadores romanos, e chegou a morar na cidade de Roma, onde ensinou retórica. Sua grande obra filosófica e teológica exerce profunda influência até os dias de hoje, tendo sido fundamental para a Idade Média, da qual se destacam Confissões, na qual narra, com detalhes, seu lento processo de conversão ao cristianismo, e, especialmente, A Cidade de Deus, obra que procurou construir uma interpretação religiosa para a história. A Cidade de Deus foi escrita como uma resposta teológica contra as acusações de que Roma fora saqueada pelos visigodos, em 410, como uma vingança pelo abandono dos deuses tradicionais romanos em favor do cristianismo. O argumento de Agostinho parte da explicação de que existiriam, no universo, duas forças cósmicas, a cidade terrena e a cidade de Deus, sendo que essa última não existiria no mundo secular. Ao mesmo tempo, não existia e não poderia existir nenhuma cidade na Terra, nem mesmo Roma, que tivesse, em sua perfeição, o que existiria na cidade de Deus. O mundo, até aquele momento, só havia conhecido uma mistura das duas cidades. Dois amores deram origem a duas cidades, o amor a si mesmo até o desprezo de Deus, a terrena, e o amor de Deus até o menosprezo de si, a celestial. A primeira se glorifica em si mesma, a segunda se glorifica no Senhor. A primeira está dominada pela ambição do domínio de seus príncipes ou das nações que submetem, a segunda utiliza mutuamente a caridade dos superiores mandando e os súditos obedecendo. Cidade de Deus, 14, 28. Ao apresentar os eventos históricos enquanto resultado dos desígnios de Deus, Agostinho construiu uma determinada teoria da história baseada em princípios cristãos e que, ao mesmo tempo, inseria a queda de Roma dentro de um projeto maior, divino. Os eventos que ocorriam no mundo deveriam ser entendidos como passos da cidade terrena em seu caminho de aproximação com a cidade de Deus, em um lento e difícil processo de redenção do homem, em sua busca para reconquistar a graça de Deus. E é por isso que nenhuma cidade secular poderia ter estabilidade eterna. Em não sendo ponto final, todas as cidades terrenas teriam uma determinada tarefa a cumprir e, realizado o seu papel, desapareceriam. Assim, para Agostinho, a função de guiar a cidade terrestre na direção correta seria da Igreja, a própria antecipação, no mundo, da cidade celeste. É por isso que, dentro de uma concepção histórica que irá durar pelo menos até o século XII, história confunde-se com a própria história da Igreja e de suas ações em direção ao progresso da cristianização. Uma obra de história de fundo religioso, bastante difundida no medievo, foi a de Paulo Orósio, 380 a 420, teólogo que viveu na região em que atualmente é a Espanha. A sua obra Sete Livros de História contra os Pagãos, foi escrita como se fosse continuação do texto de Agostinho, embora com redação mais simples e mais objetiva, e demonstrar certo otimismo em relação aos problemas que pareciam existir em sua época. Para Orósio, Roma sofrera durante séculos, e teria sido apenas com a ascensão do pensamento cristão que a sociedade se aperfeiçoara. Uma originalidade própria desse pensamento histórico cristão foi sua busca pela universalidade. Afinal, ainda que produzidas em local e momentos específicos, e ligando-se fortemente a uma presença romana, o pensamento cristão via a ação de Deus não apenas para determinados povos, mas para todo o mundo. Nesse sentido, e durante toda a Idade Média, pensam-se as ações divinas nos eventos terrestres como partes de uma determinada história que pretendia ser universal. O pensamento cristão e a direção do tempo.
descobrir as formas pelas quais uma sociedade organiza o próprio tempo, seus calendários, os termos que utiliza, os deuses que controlam esse tempo, os equipamentos que o medem, permite-nos entender como ela compreende o passado, qual a importância que dá aos eventos que já ocorreram na determinação do presente e do futuro e, em resumo, informa de que maneira constrói sua própria historicidade. Tome-se, por exemplo, a imagem azteca intitulada As Cinco Regiões do Mundo, criada no século XV. Trata-se da representação de determinada história cósmica, tendo cada uma das eras passadas seu próprio Deus que aparece às margens, estando presente, a quinta era, ao centro. Os dias, indicados por pontos, caminham em direção ao centro, revelando como o passado caminha em direção ao presente. Curfield, 2007, página 2. Tal representação visual, mais do que uma simples alegoria, procura ordenar o passado, estruturar o conhecimento a respeito do mundo e do universo, e encontrar nele um sentido e uma racionalidade. O mesmo acontece com o cristianismo e, particularmente, com os escritores que procuraram compreender a lógica dos eventos passados, dentro de uma perspectiva religiosa que foi, aliás, profundamente influente no pensamento medieval. O que os textos históricos cristãos, dos autores do início do medievo, permitem-nos compreender a criação de uma temporalidade com duas características fundamentais: a elaboração de uma história linear e teleológica. Essa organização temporal assemelha-se àquela dos astecas em um sentido fundamental. Também era interesse dos pensadores cristãos organizar todo o passado humano, literalmente toda a história do mundo, em uma busca por ordenar e desvendar a realidade. Possui algo de controle e outro tanto de conhecimento, nesse caso, desvendar qual seria a lógica de Deus para o mundo. Vamos à primeira característica dessa historiografia cristã, sua linearidade. Isso pode ser afirmado porque havia um sentido bastante claro para o qual os eventos deveriam caminhar. Da criação do mundo caminhava-se ao julgamento final, sendo a vinda de Jesus não apenas um marco em si, mas um sinal para que as pessoas se aproximassem do reino celeste. O caráter linear, com eventos fixos, e uma conclusão já profetizada, construíram um modelo da temporalidade cristã com começo, meio e fim. Essa linearidade é facilmente observada nas propostas de organização temporal, apresentadas pelos escritores medievais, fortemente influenciadas pelos textos bíblicos. Embora em A Cidade de Deus, Agostinho não tenha criado qualquer periodização histórica, indica TX Andis Rudibus sobre a catequização dos não instruídos, apresentou uma divisão da história do mundo em 6 eras. A última, a sexta, teria começado exatamente com a vinda de Jesus, antecipando o último momento da história, a instituição do reino de Deus na terra. Outra cronologia religiosa bastante influente foi a que se baseou nas profecias do livro de Daniel, do Antigo Testamento. Nele, conta-se que Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia sonhado com uma estátua com cabeça de ouro, peito e braços prateados, barrigas e coxas de bronze, sustentado por pernas de ferro e pés de ferro e barro. Para Daniel, esse sonho seria uma profecia dos 4 reinos que existiriam no mundo, cada um simbolizado por um metal, até a chegada do último, o de Deus, que seria eterno. Esse foi o modelo preferido por vários pensadores medievais, como Eurósio. A segunda característica da temporalidade cristã é a de ser teleológica. A palavra teleologia significa meta, objetivo último, fim. A história cristã seria, portanto, teleológica porque era vista como tendo um propósito. Tratava-se de uma narrativa de como as pessoas seriam levadas a se aproximar de Deus e, portanto, da salvação, que inevitavelmente deveria ocorrer no fim dos tempos. Definindo conceitos, teleologismo. Trata-se de um erro teórico em história,
em que se concebem os eventos do passado como se estivessem caminhando, inevitavelmente, para um determinado propósito, ou objetivo último. Um outro aspecto da organização temporal histórica que o Ocidente deve à cristandade é, ainda mais obviamente, a contagem do tempo que adota o nascimento de Jesus como um marco temporal. Estamos tão acostumados a mencionar datas como AC, antes de Cristo, e DC, depois de Cristo, que podemos esquecer que há por detrás dessa organização uma concepção religiosa e determinada ideia a respeito da história. Tal periodização é devida a outro escritor historiador do medievo, Beda, o Venerável. Beda e os historiadores bárbaros. A importância da relação entre religião e história torna-se bastante evidente com a adoção, por parte de Beda, o Venerável, 672 a 735, da data de nascimento de Jesus como forma de contagem dos anos. Embora não tenha sido sua criação, e sim de Dionísio, um monge nascido nas últimas décadas do século V, foi pelo sucesso da obra histórica de Beda que esse sistema tornou-se, gradualmente, conhecido. Beda faz parte de um grupo de pensadores que, diferentemente de seus antecessores, buscavam compreender a historicidade da região e do povo onde moravam. Procuraram fazer uma história local e, pela perspectiva particular e original, acabaram sendo associados à produção de uma história bárbara. Os invasores bárbaros do Império Romano moveram-se de forma triunfante ao interior da historiografia da mesma forma como fundaram seus estados sucessores no antigo território imperial. Eles produziram 4 grandes historiadores: Jordanes, falecido em 554, para os godos; Gregório, bispo de Tours, falecido em 593, para os francos; Beda, falecido em 735, para os ingleses; e Paulo, o diácono, falecido em 799, para os lombardos. Smalley, 1974, página 50. Ainda que sejam responsáveis por certas inovações, não se pode esquecer o quanto possuíam de continuidade com um determinado pensamento antigo, especialmente cristão. Tanto a Bíblia, quanto as obras de Eusébio, o Orósio, eram invocadas constantemente como principais referências. Goffart, 1988, página 8. Beda foi um monge praticamente durante toda a sua vida, sendo a história eclesiástica do povo inglês seu trabalho mais conhecido. Ainda que narre fatos políticos, ocorridos desde a época de Júlio César, sobre a região onde hoje se situa a Inglaterra, seu texto centra-se na construção da comunidade cristã e no desenvolvimento da Igreja Católica local. Como outros historiadores medievais, objetivava compreender de que maneira específica a cristandade inglesa compartilhava da graça divina como um todo. Egan, 2006, página 54. Ainda em concordância com outros historiadores da época, sua intenção era de buscar, dentro dos eventos passados, determinado padrão de comportamentos humanos que permitisse compreender as maneiras de aproximar homens e mulheres de Deus. É por isso que, ao mesmo tempo em que narra o desenvolvimento político local, dentro de uma cronologia coerente, descreve a vida de santos, apresenta fatos maravilhosos, estabelece debates teológicos, discute aspectos morais. Foi a difusão do sistema de datação que utilizava o nascimento de Jesus como marco referencial, a sua mais duradoura contribuição aos estudos históricos, e à cultura ocidental, de uma maneira mais ampla. A popularização desse sistema exigiu, porém, bastante tempo. Seu uso começou a se difundir de forma mais intensa com a sua adoção por Carlos Magno, 742 a 814, porém nem mesmo a Igreja Católica não o de forma sistemática antes do século XI. Sua difusão entre as regiões da Europa demandou séculos. Portugal adotou o sistema no século XV, e a Rússia, no XVIII.
A história e sociedade em mudança no medievo. A ausência de uma suposta cientificidade da historiografia medieval, como a importância dada às interpretações religiosas, e o desapego à comprovação factual, poderia ser interpretada como uma despreocupação dos medievos em relação ao passado. Mas, se de fato a história não era uma disciplina em si, o passado era, ao mesmo tempo, algo fundamental para seu cotidiano, central à compreensão do presente, e fonte de autoridade do que seria considerado certo ou errado, válido ou inválido, justo ou injusto. Estavam no passado as referências que manteriam inalteradas as regras definidas pelo costume. Em uma sociedade como a europeia, medieval, a mudança era vista como ameaça à estabilidade e à continuidade. Daí o constante contato com o passado como forma de garantir que o presente se mantivesse correto. Tal concepção relacionava-se com a ideia da intervenção divina na história. Entender o passado era entender os caminhos definidos por Deus aos povos. Assim, a existência do presente deveria ser, de alguma forma, um sinal das intenções divinas. Sobre essa concepção própria do pensamento medieval, Mark Bloch assinala, aos olhos de todas as pessoas capazes de reflexão, o mundo sensível não era mais do que uma espécie de máscara atrás da qual se passavam todas as coisas verdadeiramente importantes, uma linguagem, também encarregada de exprimir, por sinais, uma realidade mais profunda. Tal como a aparência de um tecido, em si, pouco interesse tem. Desta atitude resultava que a observação era geralmente descuidada em favor da interpretação. Bloch, 1987, página 106. A preocupação com o passado, mesclada à influência religiosa e à busca por significados sagrados na realidade, limitava, também dentro de um ponto de vista historiográfico, a análise e busca pelas causas dos eventos, que eram vistos como significativos em si mesmos. É por isso que um monge beneditino inglês afirmava, ainda no século XII, que a pedido dos meus companheiros, escrevo uma simples história onde relato os fatos ano a ano. Não posso esclarecer a vontade divina pela qual tudo acontece. Não quero divulgar as causas das coisas a Paul Bourdet, 1990, página 16. E é também por isso que a principal forma de se representar graficamente as mudanças históricas era por meio da utilização de tábuas de datas. As cronologias não eram representadas em linhas do tempo, tão comuns nos dias de hoje, mas em quadros, com os locais ocupando o eixo horizontal, os anos o eixo vertical e, na interseção, os eventos considerados notáveis. A ideia de utilizar a linha do tempo para indicar determinadas mudanças históricas está ligada à ideia de causalidade. Quando os eventos são representados em uma linha, presume-se determinado sentido, porque se sucedem, sendo o anterior antecipando e muitas vezes causando o posterior. Mas esse modelo era ignorado no medievo, como as causas não eram, usualmente, buscadas. E considerando que os eventos eram compreendidos, neles mesmos, não se pensava em criar qualquer indicação gráfica que os unisse como se fossem pontos em uma linha reta. As representações do passado. Segundo o historiador britânico Eric Hobsbawm, 1917 a 2012, uma das características da contemporaneidade é o fato de que as pessoas não mantêm mais uma relação com o passado, porque quase todos os jovens de hoje crescem numa espécie de presente contínuo, sem qualquer relação orgânica com o passado público da época em que vivem. Hobsbawm, 1995, página 13. Ou seja, viveríamos em algo como um eterno presente no qual o passado, embora saibamos que exista, e inclusive o estudemos, pouco influenciaria nas decisões das pessoas. Pode-se ou não concordar com a opinião de Hobsbawm, ou mesmo de outros historiadores que pensam dessa forma. Mas há algo fundamental que essa discussão nos traz, a noção de que cada sociedade, em cada momento,
constroem uma relação específica com o próprio passado. Dizendo de outra maneira, é variável, histórica e culturalmente, a forma como o passado é relembrado, invocado e utilizado no presente. Percebe-se, contrastando as concepções medievais e as contemporâneas, como esses dois momentos históricos possuem, cada um, sua própria relação presente-passado. Em cada um desses momentos, as ações dos antepassados, os costumes ditos tradicionais, os valores considerados atemporais, podem prescrever ações, ou serem considerados irrelevantes. Porém, e ao mesmo tempo, estas relações presente e passado podem ser modificadas quando a própria sociedade sofre transformações. De forma gradual, mudanças sociais na Europa medieval a partir do século XII acabaram por consolidar a importância política de determinadas famílias que se tornaram aristocráticas. E isso estava relacionado à compreensão de passado, de história e causalidade. O apelo à antiguidade tornou-se, nesse momento, uma das formas pelas quais se legitimavam linhagens e, com isso, a manutenção dos nomes das famílias, e a preservação de direitos e propriedades. Nesse novo contexto, tornou-se importante a pesquisa e a escrita de genealogias, pois se fazia necessário demonstrar, e reforçar, a existência de antepassados que garantissem a nobreza. Essa nova ideia de genealogia influenciou a concepção de causalidade na relação passado-presente. Afinal, para que fosse possível legitimar o direito familiar de um indivíduo, fazia-se necessário estabelecer relações diretas com os pais, avós, bisavós. Nas genealogias, não se pode considerar os eventos históricos como encerrados neles mesmos. Uma pessoa sempre será gerada, ou, pode-se dizer, causada, por aqueles que vieram antes, e estas mesmas terão antepassados e, assim, sucessivamente. Desta maneira, as árvores genealógicas se tornaram cada vez mais comuns enquanto representações gráficas de mudança temporal na Idade Média, justamente para indicar uma ligação direta de causa-efeito, entre certos sujeitos e seus antepassados. A ampliação do uso das árvores genealógicas, ainda hoje, aliás, bastante comuns, acompanha uma mudança da concepção de história, se os eventos do passado são considerados isolados neles mesmos. As tábuas cronológicas bastavam, para essa concepção, em que é preciso garantir que se é fruto, resultado, ou consequência de certos antepassados, há a necessidade da representação de continuidade. E essa continuidade é representada pelas linhas que unem os progenitores aos filhos. Essas mudanças fizeram parte de processos mais amplos da sociedade europeia, após o século X, em que os modelos históricos, como um todo, começaram a se modificar. Ainda que a religiosidade não tenha sido abandonada, foram cada vez mais comuns as narrativas que objetivavam legitimar o poder de reis e príncipes, por meio do apelo ao passado. O Renascimento europeu e a ideia de tempo histórico. Embora o modelo de interpretação histórica, fundado na religião, não suma ao final do medievo, surgiu no Renascimento, uma denominação que, aliás, já denuncia sua relação com o passado, uma forma bastante diferente, mais humanista, de relação com a história, a partir da recuperação de saberes e valores antigos. Parte da identidade europeia foi construída, nesse momento, por meio de um diálogo com a antiguidade. Por isso, os estudos históricos passaram a ser valorizados devido à importância do conhecimento preciso do passado, a partir especialmente dos clássicos gregos e romanos, para o entendimento do presente. Saiba mais. É bastante difícil definir, com precisão, o período e as características que definiriam o que se chama Renascimento na Europa. Em primeiro lugar, o nome, ainda que os europeus do período utilizassem eventualmente a expressão Renascença, essa ficou mais conhecida apenas no século XIX,
pelos trabalhos do historiador suíço Jacob Burckhardt, 1818 a 1897. Segundo, o período. Historiadores na atualidade localizam o Renascimento entre os séculos XIV e XVII, embora deva ficar claro que formas antigas de pensar a sociedade ainda permaneciam na Europa. Terceiro, as características, além da recuperação de textos, ideias, valores, estética, de parte da antiguidade, o humanismo ficou marcado como ponto comum de várias ideias renascentistas. Deve-se ter em mente, porém, que diferentes. Medievo, Renascença e a ideia de tempo histórico. Locais e períodos tiveram características, detalhes, e aprofundamentos específicos dos ideais humanistas. O Renascimento, como um todo, não foi um movimento uniforme. Tradicionalmente, o Renascimento é visto, dentro do ponto de vista da historiografia, como um período de nascimento, ou ressurgimento, de certa consciência histórica. O aumento da importância dada à antiguidade, e o humanismo como princípio para a compreensão da realidade, características próprias do movimento, ajudaram a desenvolver um maior cuidado com as fontes, uma atenção à precisão cronológica, uma busca por causas humanas, e não divinas, de eventos. Houve, inclusive, discussões sobre a necessidade da objetividade para o estudo da história, de modo que fosse possível construir um conhecimento efetivamente válido. O primeiro nome que deve ser destacado na construção desse sentido histórico não é, porém, de um historiador, mas de um poeta florentino, Petrarca, 1304 a 1374. Acredita-se a ele a redescoberta da antiguidade europeia, especialmente romana, como um período áureo das artes e do conhecimento, que poderia e deveria ser resgatado. A novidade de Petrarca estava em sua sensibilidade para com o passado, e na construção de uma autoidentidade que se relacionava com o conhecimento dos valores e da grandeza dos antigos romanos, o que a história, senão o louvor a Roma. Apud-Kelly, 1991, página 131, afirmou. Tratava-se, em seu caso, de uma relação mais emotiva do que racional. Buscando esquecer de minha própria época, constantemente luto para me colocar, em espírito, em outras eras, e consequentemente eu me deliciei com a história. Apud-Spiegel, 2002, página 99. Mas Petrarca não via o seu próprio presente como resultado de um processo evolutivo linear, e sim como um salto, partindo da glória da antiguidade, teria-se seguido uma idade das trevas. Essa denominação, aliás, foi inspirada em Petrarca, que descreveu a escuridão cultural que teria sido a Idade Média, até alcançar a recuperação do valor dos antigos em seu próprio tempo. O pensamento de Petrarca, a recuperação de pensadores da antiguidade, e o desenvolvimento de novas concepções humanistas fizeram com que a história ganhasse um novo estatuto, sendo valorizada enquanto disciplina. Não se renegava a religiosidade, mas recuperava-se a concepção de que o passado poderia trazer explicações a problemas modernos, desde que fossem buscadas suas causas humanas. E, particularmente nas cidades italianas, era uma maneira de compreender as próprias origens, e o caminho tomado durante seu desenvolvimento. É isso que permitiu o aparecimento de situações como a de Pietro Bembo, que chegou a conquistar o cargo de historiógrafo oficial de sua cidade, Veneza. Originalmente copiando o modelo retórico dos historiadores romanos, os renascentistas gradualmente passaram a construir, porém, suas próprias formas de apresentação textual e, principalmente, de pesquisa. E é dentro desse interesse renovado que surgiram discussões sobre a verdade e a história, dúvidas sobre se o que produziam era arte ou ciência, além de aprofundar técnicas para determinar a validade de um documento. Em meados do século XVI,
já se possui uma ideia bem definida da importância e das formas de identificação de uma fonte original. Nesse aspecto, os antiquaristas desempenharam um papel essencial. Tratavam-se de colecionadores eruditos, que construíram coleções significativas de documentos e objetos do passado. Sem existir, à época, metodologias precisas de datação ou de identificação de origem dos objetos, os museus, como os conhecemos, surgirão apenas no final do século XVIII. Foram esses antiquaristas os primeiros a desenvolver práticas, compartilhar dados e informações, que permitiriam a avaliação da veracidade e contexto das fontes, essenciais ao desenvolvimento da história. Novos métodos e o reconhecimento do passado. Um dos personagens mais significativos dessa mudança de comportamento em relação à história foi Lorenzo Valla, 1407 a 1457, nascido em Roma, e que se especializou em retórica e em linguística, além de desenvolver técnicas próprias para analisar a validade dos documentos. Utilizando de forma intensa os arquivos da Biblioteca do Vaticano, Valla tornou-se famoso ao demonstrar que o documento chamado Doação de Constantino era forjado. A doação afirmava que o imperador Constantino teria transferido ao Papa a autoridade sobre Roma. Foi utilizado, especialmente no século XIII, como uma forma de legitimar a autoridade do papado, ligando-a diretamente aos imperadores romanos. Valla descobriu que esse documento fora forjado, provavelmente no século VIII. Duas características dessa descoberta importam para entendermos as novas concepções renascentistas sobre a história. Em primeiro lugar, Valla comprovou a falsidade ao demonstrar que o latim utilizado no documento não existia à época de Constantino, ou seja, havia compreensão da importância do método para verificar a veracidade das informações sobre o passado. E, em segundo lugar, Valla demonstrou consciência histórica ao perceber que a língua, e a cultura de uma forma geral, modificavam-se no tempo. Outros pensadores contribuíram com discussões metodológicas importantes. O napolitano Francesco Guicciardini, 1483-1540, preocupou-se em diferenciar documentos falsos dos verdadeiros, além de debater temas como a verdade histórica e a descoberta de leis próprias à história. O francês Jean Bodin, 1530-1596, inconformado com as contradições existentes nos textos históricos de seu tempo, discutiu em seu Método para o simples conhecimento da história, formas de interpretação de documentos históricos. O tempo histórico. A história é mais do que apenas o conhecimento das ações de homens do passado. Ricoeur, 1994, páginas 139. É um conhecimento que tem como preocupação fundamental compreender como ocorrem as mudanças nos indivíduos enquanto seres sociais, ou de suas próprias instituições e sociedades. Trata-se, portanto, de uma forma específica de saber que se dá no tempo, ou seja, na contraposição entre ao menos duas temporalidades. E, mais propriamente, no diálogo entre o presente e o passado. A relação que a história mantém com a ideia de tempo é, portanto, essencial. Não há dúvida que localizar adequadamente os eventos em datas precisas é uma condição básica do trabalho em história. Como afirmou o historiador britânico Moses Finlay, 1912 a 1986, as datas e um esquema coerente de datação são tão essenciais para a história quanto a medição exata é para a física. Finlay, 1965, página 285. Mas o que se pode denominar de tempo histórico relaciona-se a mais do que isso. A definição de sua ideia parte do pressuposto de que, em cada sociedade do passado, os indivíduos se organizavam social, política, econômica e culturalmente de maneira própria e específica. Observe, por exemplo,
Como Petrarca finaliza a sua carta que, em sua imaginação, remeteria ao historiador romano Lívio, adeus para sempre, historiador inigualável. Escrita na terra dos viventes, naquela parte da Itália, e naquela cidade na qual eu estou agora vivendo, e onde você um dia nasceu e foi enterrado, no vestíbulo do templo da Virgem Justina, e na visão de seu próprio túmulo, no 22º de fevereiro, no ano 1350 de seu nascimento, que você deve ter visto, ou de cujo nascimento você teria ouvido, tivesse você vivido um pouco mais. Petrarca, Apud Clay, 1991, página 225. Exprimem-se aqui noções que nos ajudarão a compreender o sentido do tempo histórico, a consciência de Petrarca de que o ano de 1350 era diferente da época em que vivera Lívio, ainda que estivessem na mesma região, e, ainda mais importante, sua convicção de que o presente era conceitualmente diferente do passado. Tal concepção, existente entre os gregos, era pouco importante para boa parte dos autores de trabalhos históricos da Idade Média. Essa percepção do poeta Petrarca foi transformada efetivamente em um trabalho historiográfico de início com Leonardo Bruni, 1370-1444, político e pensador florentino, que escreveu 12 volumes sobre a história do povo florentino. Nessa obra, e inspirado nas ideias de Petrarca, Bruni explicitou essa nova concepção temporal, de que as ações humanas, no passado, ajudavam a explicar o presente. A secularização da análise histórica associava-se, portanto, a essa compreensão da necessária relação entre passado e presente. Se a divisão da história asteca era uma maneira de organizar a compreensão do cosmos, se as 6 eras, de Agostinho, visavam organizar os desígnios divinos para o mundo, é significativo que Bruni organize a sua história, utilizando, pela primeira vez, uma divisão famosa ainda nos dias de hoje, antiga, média e moderna. Bruni buscou, também aqui, organizar o mundo, mas essa organização temporal não possuía ligação com a religiosidade. É uma divisão caracteristicamente humanista, fundada na racionalidade e na secularização. Isso fica ainda mais evidente quando se constata que Bruni renegou explicações mitológicas para explicar as origens de sua cidade. Essas novas concepções temporais aparecem sintetizadas na imagem O Triunfo do Tempo, criada pelo artista holandês Pieter Bruegel, o Velho, 1525 a 1569. Os regimes de historicidade. Para compreender as diferentes e complexas relações que cada período desenvolve em torno da história, o historiador francês François Hartog, nascido em 1946, desenvolveu a ideia de regimes de historicidade. Segundo ele, em cada época, as pessoas constroem, a partir das experiências vividas, que, na atualidade, seria a nossa ideia de passado, concepções a respeito do próprio presente, e de ambas desenvolvem um específico horizonte de expectativas, o futuro. Hartog identifica, então, um regime heróico de historicidade, próprio das sociedades antigas, quando as ações míticas participavam da construção da interpretação da realidade. No regime cristão, haveria o nascimento e a morte de Jesus enquanto elementos centrais, indicando tanto um sentido, quanto uma incompletude do tempo. A partir do século XVIII teria surgido o regime moderno de historicidade, marcado pela crença no progresso, e pela ideia de aperfeiçoamento. Hartog, 2013. Essa diferença entre o presente e passado foi brilhantemente expressa pelo romancista britânico L.P. Hartley, 1895 a 1972, em uma frase hoje bastante famosa: o passado é um país estrangeiro. Eles fazem as coisas diferentes lá. Apud, Arnold, 2000, página 6.
A intenção de Attlee era definir algo semelhante a Petrarca. Embora cerca de meio milênio os separem, existe um passado, e ele é distinto do presente. As razões, as formas de vida, as concepções, as visões de mundo, enfim, como acontece com países distantes e exóticos, são diferentes das do presente. Seríamos, enquanto historiadores, e mal comparando, tal qual navegantes a portar em terras estrangeiras do passado. E, penetrando em um mundo que já não mais existe, estaríamos diante desses estrangeiros que, em muito, diferenciam-se de nós. Mas seria essa diferença absoluta ou irredutível? Não. Em contraposição à frase de Attlee, podemos usar outra, dessa vez extraída do Guia do Mochileiro das Galáxias, do escritor estadunidense, Douglas Adams, 1952 a 2001. O passado é como um país estrangeiro. Eles fazem exatamente as mesmas coisas lá. Adams, 2009, páginas 113. Afinal, pensemos juntos, se o passado fosse totalmente diferente, seria incompreensível. Se as pessoas do passado fossem diferentes de nós em todos os seus aspectos, dos mais complexos, como sua linguagem, aos mais básicos, como suas funções biológicas ou sua aparência humana, seriam absolutamente ininteligíveis para nós. Poucos exemplos de contatos entre culturas profundamente diversas são tão fortes quanto os encontros ocorridos no período das navegações. No momento em que Cabral aportou na Baía de Todos Santos em 1500, defrontou-se com um outro radicalmente diferente de todos que conhecia, os indígenas que viviam naquela região. Cabral via aquelas pessoas, e eram também vistos, como outros radicalmente diferentes, não compartilhavam história, idioma, costumes. Eram, literalmente, dois mundos separados por milênios. De toda forma, algum tipo de compreensão mútua foi possível. Não há dúvida de que podem ser encontrados também exemplos de equívocos nesses encontros. Ficou famoso o caso de Vasco da Gama que, chegando em Calicut, na Índia, confundiu os templos locais por igrejas cristãs, e as divindades hindus por santos católicos. Ainda assim, em determinado momento, e de alguma forma, o diálogo foi construído. A diferença que existe entre o presente e o passado, portanto, pode ser maior ou menor, gigantesca, até. Mas sempre parece ser possível encontrar pontos de contato a partir do qual diálogos são iniciados. Um teste de conceito, a mais antiga piada conhecida data de cerca de 4.000 anos atrás, tem origem na Suméria, e diz assim, algo que nunca aconteceu desde tempos imemoriais, uma jovem mulher nunca soltou um pum, no colo do marido. Outro exemplo, agora do Antigo Egito, data de 1600 a.C. Como você entretém um faraó entediado? Encha um navio cheio de jovens mulheres vestidas apenas com redes de pesca e mande Nilo abaixo, e incentive o faraó a pegar um peixe. Podemos achá-las mais ou menos engraçadas. Provavelmente eram muito mais hilárias em seus idiomas originais. Além disso, certamente muito se perdeu do contexto em que costumavam ser contadas, bem como as razões pelas quais eram populares. Mas, independentemente da existência dessa diferença, são, afinal, exemplos de um país estrangeiro do passado. Esse estranhamento não é total, ou absoluto. Conseguimos compreender que há uma intenção de hilaridade, podemos pensar em anedotas semelhantes que conhecemos. E é possível, inclusive intuir o que haveria de engraçado originalmente quando contadas. Sem dúvida, os piadistas de outros tempos são diferentes de nós, mas não tão diferentes a ponto de não conseguirmos compreender suas intenções. Se, como diziam os antigos, a virtude está ao centro, a relação que os historiadores estabelecem com o passado tem algo de Attlee, e outro tanto de Adams. Um mundo diferente, por certo,
mas que pode ser traduzido para a nossa própria realidade. Arnold, 2000. Tradução é, aliás, um termo apropriado para nos referirmos à atividade histórica e sua relação com o passado. O trabalho da historiadora ou do historiador é, em grande medida, o de um tradutor, compreendendo o significado das ações do país estrangeiro que se estuda no passado. Deve-se construir uma ponte de inteligibilidade para o presente. Esse processo de tradução, porém, deve ter seus próprios cuidados específicos. Se formos ao passado, e tentarmos entender aquela realidade apenas pelos termos deles, e não realizarmos nenhum processo de adaptação à nossa realidade, estaremos cometendo erro do ventriloquismo. Ginsburg, 2012, página 110. Deixaremos o passado falar por conta própria, e isso nos dirá muito pouco. Limitaremos-nos a repetir o que encontramos nas fontes, tais quais bonecos de ventríloco, sem compreender seu significado. E se, de forma oposta, formos ao passado e impormos, sobre eles, nossas concepções, estaremos cometendo anacronismo. Aqui, o passado fica mudo, e serve apenas de palco para impormos nossas próprias ideias e conceitos. Definindo conceitos, ventriloquismo e anacronismo. Ventriloquismo é o erro histórico de recuperar do passado ideias, termos, concepções, sem que sejam reinterpretados por uma estrutura conceitual do presente, permitindo que o passado fale por si mesmo, sem a ação de historiadores. Anacronismo é o erro histórico de impor a um período histórico as características de outro, por exemplo, ignorando o significado das ideias do passado, e tomando-as com o significado que possuem no presente. A construção dessa ponte de inteligibilidade, ou seja, desse caminho para a compreensão do passado, é parte da atividade da historiadora e do historiador e não pode ser feito de qualquer forma, ou sem uma direção definida. Será na busca por respostas construídas no presente, em função de determinada questão histórica que se pretende resolver, que os documentos serão lidos e o passado será interpretado. Repare como essa abordagem constrói uma relação de dialógica, ou seja, de diálogo, entre o passado e o presente. Por um lado serão os interesses da atualidade que dirigirão a atenção ao passado, o presente conduz a forma como o passado se apresentará a nós. Por outro, o passado, assim lido, entendido, consultado, ou traduzido, permitirá uma leitura diferente do presente. Há, portanto, uma influência mútua, uma troca, entre dois tempos históricos específicos. Síntese. Do mundo medieval à Renascença houve mudanças importantes no conhecimento histórico. De um conhecimento pouco valorizado, e tomado por princípios religiosos, passou, a partir da influência humanista, para um estudo mais secular, sobre o qual se buscaram desenvolver debates teóricos e metodologias. Essa mudança no estatuto permitiu compreender, também, a importância fundamental para a história da ideia de tempo histórico, sua relação com as sociedades, e sua importância enquanto ferramenta teórica para a análise do passado. O trecho a seguir foi extraído da obra A Cidade de Deus, escrita por Santo Agostinho. Eu diferencio dois ramos da humanidade, uma feita dos que vivem de acordo com o homem, e outra dos que vivem de acordo com Deus. Eu falo desses ramos também alegoricamente como duas cidades, isto é, duas sociedades de seres humanos, uma das quais está predestinada a reinar eternamente com Deus e a outra a receber punição eterna com o demônio. Agostinho, A Púdica Lei, 1991, página 143. Obrigado e até o próximo.